queridos, tudo bem? Eu sou o Adé e aqui hoje eu vou trazer um videozinho pra vocês. A gente tá meio que de férias do podcast, o Marcão foi pra praia e eu vou pra praia também durante a semana, então a gente vai trazer alguns videozinhos pra você lembrar do ano do Atlético, pra fechar a conta de 2021, um ano que foi bem legal, né, em todos os sentidos. A gente conseguiu jogar todas as competições até o fim, a gente ganhou algumas, perdeu outras, mas de maneira geral foi um ano muito positivo. O Atlético se mostrou de novo grande no cenário brasileiro, aí no cenário nacional, e a gente vai fazer alguns vídeos para relembrar esse ano que foi muito importante. E o primeiro vídeo é esse aqui. A gente vai relembrar os 5 melhores jogos do Atlético no ano de 2021. Eu pedi a opinião do pessoal do nosso grupo. Se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, é só você entrar, o link tá na descrição. É muito legal lá toda a conversa, toda a participação de todo mundo lá. E também a gente tomou uma cerveja no último jogo do ano. E com certeza a gente vai tomar mais cervejas dos pré-jogos aí da Baixada, porque tem muito jogo importante, muito jogo legal pra gente assistir na Baixada em 2022. Então bora pra nossa lista aí. Antes de tudo, lembrar para você se inscrever no canal, por favor. A partir do ano que vem os nossos podcasts vão voltar. Logo no começo, aí no começo do Paranaense, a gente vai voltar com os nossos podcasts e a gente vai começar a fazer live, o podcast da semana. A gente sempre tem 2 podcasts na semana. O podcast da quinta, que saía na sexta, agora vai ser na quinta de noite e vai ser ao vivo. Então, para isso, você precisa se inscrever no canal. A gente precisa muito, é muito importante pra gente chegar nos 1000 inscritos, pra live ficar mais interativa, pra gente conseguir receber grana também pra quem quiser mandar. Não vou mentir pra vocês, é muito importante a gente conseguir fazer um esquema de clube, de assinantes aí por R$1, qualquer coisa que seja, e pra vocês mandarem esse superchat aí pra quem conseguir ajudar a gente, mas também por outras coisas, a gente conseguir postar imagens na aba comunidade, a gente avisar das lives, a gente avisar das coisas que a gente vai fazer. Então os 1000 inscritos pra quem trabalha com o YouTube é muito importante e a gente tá esperando, ansioso chegar nesse número. E também para você participar, né? Como eu falei, os podcasts que vão sair agora na quinta, falando sobre toda a semana do Atlético, vão ser ao vivo no final da tarde. Então participe com a gente, se inscreva no canal, que é muito importante. Então vamos lá, sem mais delongas, para os 5 jogos mais legais do Atlético. O 5º lugar vai ficar para o jogo da rodada 3 do Brasileiro. Atlético Paranaense, na verdade Grêmio 0, Atlético Paranaense 1. Era o reencontro do Atlético aí com o Thiago Nunes, né? No momento o Atlético estava 100% no Brasileiro, a gente estava conseguindo manter aí os 3 jogos e 3 vitórias. Lembrando que em 2021 o Atlético fez o melhor começo na era dos pontos corridos aí. O Atlético ganhou acho que 4 jogos seguidos e se manteve. O Atlético fez muitos pontos, o Atlético fez praticamente o mesmo número de pontos que tinha feito em todo o primeiro turno de 2020. Então o começo do ano do Atlético parecia que o Atlético ia despontar no Brasileiro, que depois a gente ficou sabendo que não aconteceu. Mas nesse momento o Atlético estava se mantendo 100% de aproveitamento no Brasileiro, e foi um jogo que a gente ganhou lá na Arena do Grêmio. É sempre muito difícil jogar contra os gaúchos em casa, né? É sempre muito difícil pro Atlético, principalmente jogar contra qualquer pessoa, qualquer time em casa, e o Atlético conseguiu ganhar de 1-0, o gol do Matheus Babi, e esse jogo foi muito importante aí para esse começo importante do Atlético, esse começo forte no Brasileiro. Então o 5º lugar vai para Grêmio 0, Atlético Paranaense 1. O 4º lugar é mais um jogo fora de casa, é um jogo também que o Atlético talvez tenha feito um dos melhores futebols dele no ano de 2021. Fluminense 1, Atlético Paranaense 4, foi um jogo que aconteceu no dia 30 de junho, pela 8ª rodada do Brasileiro. O Atlético ganhou de 4-1 contra o Fluminense fora de casa. Esse jogo não foi no Maracanã, foi no Raulino Oliveira, mas conseguimos ganhar aí do Fluminense fora de casa, que continuou fazendo que o Atlético tivesse esse bom momento no começo do Campeonato Brasileiro, que no fim fez a gente não passar tanto medo. A gente passou medo no Brasileiro, mas esse começo fez a gente não passar tanto medo, não fez a gente se cagar nas calças praticamente, porque realmente o nosso segundo turno do Brasileiro foi ridículo. A gente sabe por quê depois, né? A gente ficou muito tempo jogando os mata-matas, a gente foi à final de todos os mata-matas, tirando o do Paranaense,
Paranaense, que a gente ficou na semifinal, mas também foram jogos a mais. Então o Atlético largou mão do Brasileiro, então esse começo foi muito importante. Os gols do Atlético foram marcados pelo Nicão, Richard, Zé Ivaldo e Vitinho. Vitinho aí um dos principais, se não o principal jogador do Atlético no primeiro semestre, e até por isso que ele foi vendido, né? Terceiro lugar vai para um jogo muito importante, um jogo que a torcida chora de não ter visto em loco, que foi Atlético 4, LDU 2 pela Copa Sul-Americana, pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Esse jogo foi no dia 19/8/2021. O Atlético precisava do resultado, né? O Atlético com a Sul-Americana com gols fora de casa, o Atlético que tinha perdido a ida, né? Então precisava fazer gols e a gente levou muitos gols, então a gente precisava fazer pelos gols fora de casa, a gente precisava fazer 4 gols e no fim foi o que aconteceu. Foi um jogo muito difícil, né? O Atlético saiu perdendo, o Christian fez 2 gols, a gente virou o jogo, os caras empataram, aí 2-2 com um gol fora de casa, o Atlético precisava fazer 2 gols, entrou o Bissoli e fez os 2 gols que precisavam. Foi um jogo ali que o Bissoli estava retornando do empréstimo pro Cruzeiro e o Bissoli conseguiu entrar e fazer. O último gol foi de pênalti, foi um gol muito importante, que no fim fez a gente ser campeão da Copa Sul-Americana. Então foi esse momento, talvez o momento mais difícil do Atlético na Copa Sul-Americana, reverter um placar que vinha negativo fora de casa e ainda levando gols dentro de casa, o Atlético fazendo valer a baixada, ainda que vazia, para passar aí para semifinais, que daí no fim a gente pegou o Peñarol. O segundo jogo talvez tenha sido um dos jogos mais bonitos do Atlético, mas ficou aqui, já vou explicar para você por que ficou em segundo lugar, mas é Flamengo 0, Atlético Paranaense 3. A gente sabe naquele momento, né, que saiu o sorteio da Copa do Brasil, que o Flamengo, quando saiu o sorteio, era um grande time do Brasil, eles estavam ganhando de 4-0, 5-0, estavam deitando com a chegada do Renato Gaúcho. A gente pegou eles bem no momento que eles estavam em declínio, né, e fez valer. O Atlético empatou o jogo em casa em 2-2 e a gente sabia que era muito difícil ganhar dos caras lá fora. E no fim a gente conseguiu, né? Além de conseguir, a gente conseguiu de uma maneira muito contundente, né? Muita gente não acreditava, eu inclusive não acreditava que o Atlético conseguisse fazer um jogo tão bom e que você conseguisse sair com a classificação para a final, né, da Copa do Brasil, mas o Atlético foi lá, o Nicão fez 2 gols no primeiro tempo, em 2 contra-ataques, ali um gol de pênalti, um gol de contra-ataque, uma falha do goleiro dos caras, e para fechar com chave de ouro, o Zé Ivaldo fez o terceiro no apagar das luzes aí, fez realmente o Atlético fazer todo mundo falar do Furacão durante toda a semana e durante todas as semanas que vinham, né? Porque depois a final demorou para chegar, mas realmente esse jogo foi muito importante e esse gol do Zé Ivaldo vai ficar principalmente na minha memória, porque foi um gol importante, meter um 3-0 lá, a gente sabia como que o Flamengo estava sendo tratado pela mídia, meter 3-0 e foi um golaço, talvez tenha sido o gol mais bonito do Atlético no ano aí, e valeu realmente essa classificação, porque a gente conseguiu tirar os caras de uma competição que eles estão querendo ganhar faz tempo aí, o Atlético conseguiu tirar eles de 2 anos aí. 2 eliminações em 3 anos é muito importante, porque, vamos ser sinceros, ninguém gosta do Flamengo. E o primeiro lugar, não tão em futebol, mas em importância, não poderia deixar de ser o Atlético Paranaense Bragantino, né? 1-0 lá, a final da Copa Sul-Americana, o Atlético sair com o título da Copa Sul-Americana, o bicampeonato, foi muito importante. O gol do Nicão também foi um gol muito lindo, né? Entra junto com o gol do Zé Ivaldo aí como os mais bonitos do ano do Atlético. Mas de futebol não foi tão bom quanto o 3-0 contra o Flamengo, mas de importância, com certeza, foi o jogo mais importante e o melhor jogo do Atlético, aí, porque o Atlético, além de ganhar o título, não sofreu muitos ataques, não sofreu nenhum susto durante o jogo. Foi um jogo que tecnicamente não foi muito bom, mas o Atlético fez o que tinha que fazer, o Nicão também tinha que fazer um gol ali, tinha que ser ele para fazer esse gol, e fez um gol bonito, é o gol do título do Atlético, né, não poderia, do grande título do Atlético, do grande momento do Atlético na temporada, e não poderia deixar de ser esse jogo aí. Tá certo? O que vocês acharam da minha lista? Concordam? Tem algum jogo que vocês trocariam? Tem algum jogo que vocês não trocariam, mas vocês acham que vale a citação? Também comentem aí embaixo, que é muito legal a participação de vocês, tá bom? Se inscreva no canal, não esqueça, daqui a pouco eu vou vir com 5 piores jogos do Atlético Paranaense
no ano, então já faça a tua lista e vê se você acerta a minha listinha de 5 piores jogos. Talvez esteja fácil, né? O Atlético fez realmente jogos horríveis durante o ano e eu vou elencar eles aí no próximo videozinho, tá bom? Lembrando que o que eu falei, a gente volta com os podcasts aí no ano que vem e a gente volta também com os podcasts ao vivo, então se inscreva no canal, é muito importante para você participar com a gente. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, logo eu volto. Tchau! Perfect.